Amém, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Que o nosso Senhor seja glorificado, louvado, honrado nesse dia de hoje. Que Ele possa realmente receber a nossa vida, o nosso coração, o nosso pensamento, os desejos dos nossos corações, as nossas intenções, os nossos mais profundos inimagináveis pensamentos, meus irmãos. Que o Senhor possa estar realmente nesse momento sondando a nós do avesso. Que Ele nos vire do avesso no dia de hoje. E que Ele possa, com a sua bondade, com a sua graça, com a sua misericórdia, com o seu amor, com a sua doçura, com o seu zelo santo, cuidar das nossas vidas, meus irmãos. Hoje é dia 24 de abril de 2015, eu me chamo Ana Paula, para quem não me conhece. Estou aqui tendo essa oportunidade rara, única, de poder estar fazendo essa conversa, batendo esse papo com Deus, com vocês, comigo mesmo, nesse momento. Hoje eu quero falar do procedimento dos filhos da luz e eu peço ao Espírito Santo de Deus que possa nos guiar. Meus irmãos, os dias são maus. A gente está vendo vulcão em erupção, a gente está vendo terremotos, a gente já está vendo ameaças de tsunami, a gente está vendo guerra, a gente está vendo cristãos sendo morto, decapitado. Mas nós estamos vendo, meus amados, problemas dentro das nossas casas muitas vezes. Nós estamos vendo problemas dentro do nosso trabalho, na nossa escola muitas vezes. Talvez você que tem uma igreja, um ministério, você também está vendo alguma coisa. E é por isso, meus irmãos, que a gente precisa nesse momento dar as mãos em união fraternal, como dizia o apóstolo Paulo, meus irmãos. Porque os dias são maus, mas os dias ao mesmo tempo são expectativos para nós. São dias de expectativas. Eu tenho vislumbrado irmãozinhos contando arrebatamento para dias, tenho vislumbrado irmãos contando para meses. A igreja sente quando o noivo se aproxima. Sabe, meus irmãos, às vezes quando a noiva está tão apaixonada, ela está tão apaixonada com seu noivo, quando ele vira a esquina, ela já, próprio como um sexto sentido, né? Ela já sente o perfume dele de longe. Sabe, meus amados? E eu sei que hoje a igreja está sentindo o perfume de Cristo, a esquina. Ele está às portas, Ele está passo a passo tão próximo de nós. E que não venha ser a nossa vida motivo de tristeza para o coração de Deus nesses dias de hoje. Por isso eu quero ler com vocês Efésios capítulo 4, do versículo 17 em diante. Vamos bater um papo, vamos ver o que o Espírito Santo está trazendo. O arrebatamento está às portas. Eu moro na Itália, para quem não me conhece, e essa noite eu acordei. Devia ser umas 3 horas da manhã, meus irmãos, com um estrondo, bum! Um estrondo forte, forte, forte. Só que eu fiquei ali, né? Eu tava deitada, fiquei tão assim, sem saber o que fazer, se eu levantava para controlar que coisa era aquele estrondo, ou se eu ficava na cama. Por opção, eu preferi ficar quietinha ali, não fiz nada não, fiquei quietinha mesmo, né? Mas eu depois perdi quase que... Eu fiquei por um momento sem sono ali, aqueles próximos minutos, e eu fiquei ali com os ouvidos abertos, tentando entender o motivo daquele estrondo. Não sei se foi dentro de casa, não sei se foi fora de casa. E assim a gente pensa, oh meu Jesus, como é que tá, né? Eu estou trabalhando esses dias com meu marido, e a gente, quando está ocupado com o trabalho, a gente acaba, sem querer, tendo que empenhar-se com outras coisas que não são as coisas de Deus. E semana passada eu estava tão bem. Mês de março foi tão lindo, né? A gente pôde estar aqui todos os dias em oração, em meditação. E não tinha nada que me atrapalhava, meus irmãos. Não tinha ninguém que me atrapalhava. Meu marido ia trabalhar, levava os meninos para a escola, eu me colocava a arrumar a casa, me colocava o fone no ouvido, ouvia uma oração, ouvia uma pregação, ouvia uma passagem bíblica, lia minha Bíblia, fazia meus vídeos e trabalhava. Não tinha contato com ninguém problemático, com ninguém que, né, a gente entende o que está sendo dito, enfim. Então eu estava bem protegida. Essa semana, mamma mia, já está tudo diverso. Eu estou tendo contato com pessoas próximas e a gente já começa a ter as primeiras opressões, os primeiros estresses. Então começa a ficar difícil. Até então algo que era fácil.
E eu preciso que Deus me dê força nesses dias de um modo sobrenatural para passar por esse vale. Mas eu tenho certeza que ainda assim eu era muito privilegiada semana retrasada, passada, por estar sozinha. E agora eu estarei em contato com pessoas que vão me trazer problema, porque eu já sei que vai ser assim. Mas vão ser por alguns dias. E sei que tem irmãos que estão aqui comigo me ouvindo, que vivem todos os dias em contato com pessoas problemáticas no emprego, na sua própria casa, enfim, né? Isso me traz a lembrar que o quanto é importante que nós tenhamos comunhão uns com os outros, o quanto é importante que nós realmente entendamos a vida do nosso irmão a fundo e venhamos a sentir no nosso coração a dor, a aflição, a opressão do nosso irmão como nossa. Porque é só assim, meus irmãos, que nós temos um coração disponível a chorar no altar pelo outro, pelo próximo. E é isso que Jesus está trazendo para nós. A gente precisa realmente caminhar em unidade, em um só corpo. Eu queimei o braço semana passada, foi uma queimadura bem feia, e o meu corpo inteiro ficou debilitado. Sabe, toda hora que eu me movia, que eu fazia as minhas coisas, eu ficava sempre atenta para não encostar a parte que eu queimei, para não machucar. Várias vezes eu pus a mão por cima, várias vezes eu olhei, várias vezes eu mudei a direção, o modo de mover o braço, para não causar mais dano, porque o meu corpo inteiro se voltou para aquela queimadura. E assim tem que ser a igreja, meus irmãos. Nós temos que nos voltar uns para os outros no amor fraternal, conforme a palavra de Deus deu, sabe? E assim a gente precisa seguir. Falando sobre isso, o capítulo 4 de Efésios, em vez de eu pegar diretamente do 17, eu prefiro começar do 4, versículo 1, porque fala exatamente sobre isso. E por que eu quero falar hoje esse tema aqui, o que o Senhor está nos trazendo? Porque, meus irmãos, os dias são maus. O vulcão explodiu agora aqui na América Latina, né? Aí na América Latina, Chile, onde é que foi? Um vulcão tá uma coisa feia, uma coluna de fumaça altíssima. Os sinais estão todos, meus irmãos. A gente já está saindo do mês de abril, estamos entrando no mês de abril, maio, né? Estamos entrando no mês de maio, junho, metade do ano. Daqui a 2 meses, meus irmãos, nós já estaremos na metade do ano de 2015. Parece que começou ontem, parece que foi ontem os champanhes da virada do ano, mas a gente já está entrando na metade desse ano. Como que o tempo está voando? Então, meus irmãos, o arrebatamento está muito próximo. Olha, Deus está derramando uma unção nesses dias. Eu sei que o profeta David Auer, ele está no Brasil esses dias, ele está trazendo palavra de arrependimento, instrução para o povo de Deus, para muitos, provavelmente, daqueles que ainda não conhecem essas passagens. Deus está trazendo uma chance para o Brasil. Eu creio em nome de Jesus que muitos desses pastores que estão participando dessa conferência, eles vão ir para a igreja deles com uma nova unção, com uma nova esperança, com uma força renovada. O bálsamo do Senhor vai estar lavando essas pessoas nesses dias. Mas eu sei também que muitos irmãos não puderam ir aí no Brasil e muitos estão de longe. Mas eu sei que Deus, Ele é justo, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, Ele é potente, Ele é profundo e Ele toca o coração das suas ovelhas, aonde quer que elas estão. Meus irmãos, nós estamos vivendo dias em que o próprio Deus está cuidando das suas ovelhas, como diz em Ezequiel capítulo 34, que Ele mesmo apacentaria as suas ovelhas, Ele mesmo desperta as suas ovelhas, Ele mesmo traz nas suas ovelhas a sabedoria, a instrução, a opção das escolhas justas, corretas, e assim tem sido, meus irmãos. Glória a Deus pela vida do nosso Deus na nossa vida. Então, lendo o capítulo 4 de Efésios, que também é um dos livros que eu mais gosto na Bíblia, que traz tanta instrução para nós, nós precisamos nos unir como um exército nesses dias na terra. Porque nós somos um exército. É na nossa mão que está a responsabilidade de pregar o Evangelho. É na nossa mão que está essa responsabilidade. Deus, Ele nos deu essa condição, essa honra, esse privilégio de fazer esse trabalho. Então, meus irmãos, que o Espírito Santo possa estar realmente trazendo luz e entendimento na palavra de hoje, não só para a minha vida. Eu aqui,
Estou realmente muito necessitada desta palavra no dia de hoje. Deus sabe o quanto que eu preciso. Deus sabe o quanto que eu preciso viver cada letra, cada vírgula, cada frase, cada escrita que está aqui na minha frente. Mas é no nome de Jesus, em comunhão com vocês, que a gente faz esse estudo junto. Então, o capítulo 4 de Efésios diz: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Paulo se sentia prisioneiro no Senhor. Meus irmãos, nós somos prisioneiros no Senhor. Ana, como que eu posso dizer que eu sou prisioneira no Senhor? Se a Bíblia diz que nós somos livres, né? Uma vez que nós aceitamos a Jesus, nós não somos mais escravos. Amados, nós não somos escravos do pecado, mas nós somos prisioneiros em Deus. E que prisão linda, que prisão maravilhosa. Eu não a chamaria nem assim, eu a chamaria meu local de descanso. Mas Paulo a chamava prisão porque ele fazia o trabalho ao Senhor, para o Senhor, e ele tinha um ministério evangelístico, ele tinha contato com pessoas, ele viveu tanta coisa. A gente vê a história de Paulo, ele mesmo declara que viveu momentos bons e momentos ruins, ele viveu muitas lágrimas, mas viveu também momentos de regozijo no Senhor, né? E ser prisioneiro no Senhor é não querer fazer nada a não ser a vontade de Deus, é não querer viver nada a não ser pensar nas coisas de Deus, é quando algo vem nas nossas vidas que tenta nos afastar da comunhão com o Senhor. Isso dói tanto o coração. É por isso que eu estou falando o quanto eu preciso, meus amados, de entender essa palavra no mais profundo da minha alma no dia de hoje. E eu tenho certeza, meus irmãos, que vai servir para cada um de vocês. Então, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam, sejam completamente humildes e dóceis. Ô Senhor, nesse dia de hoje, Pai amado, traz uma humildade maior no nosso coração, traz uma doçura, Senhor, porque nós precisamos. Meus irmãos, ano passado eu encontrei no local onde eu estou trabalhando esses dias um fogão, é um restaurante. Eu encontrei um fogão que ele tinha sido usado 2 anos antes, e quem usou esse fogão não limpou ele bem. Limpou ele assim por alto, né? Limpou o grosso, vamos dizer assim, um fogão industrial. E fecharam ele com aquele papel alumínio e passou-se 2 anos. Quando nós abrimos ano passado aquela cozinha para trabalhar, quando eu fui descobrir esse fogão, né, do papel alumínio, tinha feito uma crosta terrível de gordura, de sujeira, que eu tive que colocar um monte de peça desse fogão de molho, de um dia para o outro. Foi quase 2 dias de molho, com água sanitária, com sabão pesado, e depois com uma bucha de aço grosso, eu fui arranhando, eu fui gratando, eu fui, né, limpando aquele fogão aos poucos, e foi assim muito difícil limpar aquele fogão, Deus o sabe. E eu consegui chegar num nível diverso do atual, mas não foi no nível de excelência. Infelizmente, para quem é acostumado a mexer com limpeza, né, principalmente quando é algo que tem contato com a gordura, se encrosta. E às vezes a gente, por mais que limpe, chega um ponto que não tem como limpar mais do que aquilo. Só se a gente parte para um ácido, para uma coisa que no final vai estragar. Então, e eu cheguei no meu limite. Então, ano passado nós usamos esse fogão. E quando a gente fechou, porque é um bar que trabalha só na época do verão, naqueles meses de férias, quando a gente fechou de novo aquela cozinha, novamente eu limpei tudo como eu pude. Eu sempre procurei manter ele limpo, eu sempre procurei ter zelo com aquele fogão. E assim eu fechei, eu encobri ele todo com plástico e tal. Passaram-se, se eu não me engano, 6 ou 7 meses, agora a gente está abrindo de novo. E ontem eu descobri, né, de novo os papéis que estavam protegendo aquele fogão, e ele tá limpo, né, tá limpinho, em condição de usar. Eu passei só um paninho úmido com um desinfetante justo para esterilizar ele dos meses que ele ficou fechado, e assim tá bem. Infelizmente tem uma pessoa da família que esse ano ela vai estar trabalhando comigo na cozinha, porque ela sabe muito fazer tudo. Ela trabalhou 10 anos naquela cozinha e já começou a achar defeito, meus irmãos. E veio em cima de mim ontem, eu vou contar esse exemplo, veio em cima de mim ontem falando que o fogão tá sujo.
e falou como se tivesse muito sujo. E eu falei, não, não tá sujo não, tá limpinho, olha pra você ver. Não, não, tá sujo. Na hora que ela falou aquilo comigo, me deu uma tristeza no coração e ao mesmo tempo eu respondi, não, não está sujo, com uma espécie de autodefesa, mas ao mesmo tempo com orgulho do trabalho que eu fiz ano passado. E na mesma hora, meus irmãos, e aí eu saí dali, daquele ambiente, fui fazer outras coisas, e aquilo ficou na minha cabeça. Quando eu cheguei em casa à noite, o Espírito Santo falou comigo. O Espírito Santo falou comigo, Ana, às vezes eu coloco pessoas duras no seu caminho para fazer com você como aquela bucha de aço duro fez com aquele fogão quando você limpou. Às vezes, meus irmãos, a gente acha que nós fizemos o nosso melhor. Só nós sabemos o nosso passado, aquilo que a gente passou para chegar em determinada condição. E de repente vê uma pessoa que não sabe nada da nossa história, não sabe nada da condição atual em que ela encontra e já critica, já julga, já vomita, né, a sua prepotência, a sua arrogância, o seu modo de dizer as coisas, já de querer mudar todo mundo e desvaloriza o que a gente fez, que é o que eu estou passando esses dias. Eu estou passando isso na pele. Então, naquele momento, você cai em duas condições. Ou você se rebela e apela, e xinga, e briga, e discute, e se defende, ou você abaixa a cabeça e aceita. Basicamente, ontem, quando eu respondi para essa pessoa, não tá sujo, porque não tá, meus irmãos, não tá sujo, não tá novo, mas não está sujo. Mas infelizmente essa pessoa me fez sentir incapaz, me fez sentir como uma pessoa que não fez bom o serviço que eu tinha feito. Mas eu sei o tanto que eu sofri para limpar aquele fogão. E à noite o Espírito Santo falou comigo que tá só começando, né, pelo fato de eu ter que conviver com essas pessoas por um período dentro do mesmo local. Provavelmente eu tenho que estar esperando não só isso, mas outras coisas vão vir por aí. E o Espírito Santo já mostrou para mim que às vezes as pessoas complicadas na nossa estrada, na nossa vida, elas servem para nos limpar. Elas servem para fazer com que nós sejamos ainda mais humildes, mais dóceis. Eu uma vez fui diagnosticada por uma psicóloga como uma pessoa de caráter colérico. Porque eu nunca fui um tipo que fica calada diante da injustiça, diante das coisas que não são justas, nem erradas. Eu sempre dou a minha, eu sempre ponho a minha defesa, a minha opinião, o que eu acho, o que eu penso, sabe? Mas Deus está mostrando que a igreja, ela está chegando em dias que ela não pode mais se levantar. Como diz o apóstolo Paulo, que nós teremos que ser completamente humildes e dóceis. E não é fácil. Eu conheço pessoas doces de natureza. Conheço pessoas humildes de natureza. Conheço pessoas que não se ofendem. Conheço pessoas que para elas tudo é motivo de festa, de alegria, são tranquilas, sabe? Parece que não tem nem ouvido, de tanto que são calmas. Mas a minha natureza humana não é assim. E é uma coisa que está tanto tempo, em tantos anos eu tenho clamado a Deus para mudar em mim. Mas tenho descoberto, meus amados, que a maioria das pessoas são assim. Não são fáceis, não são dóceis, não são completamente humildes. Ser humilde, meu irmão, é aceitar a mais terrível das críticas com um sorriso no rosto e no coração. E numa sabedoria que só Deus pode nos dar, ter a solução para passar em paz por águas turvas. Porque quando vem uma pessoa altiva, quando vem uma pessoa prepotente, quando vem pessoas difíceis diante de nós, é muito difícil diante da injustiça que a gente se cale. Mas Deus, Ele está pedindo isso, que nós venhamos a ser completamente. Nós não estamos vivendo dias, meus irmãos, que resolvem ser só parcialmente. Não adianta ser 98%, 99% humilde, porque aquele 1% a menos, né, a mais, é o suficiente para te derrubar, para brigar, para desentender, para criar morte, para criar contenda. Não precisa muito tempo. A gente vê história de pessoas que entraram em ira umas contra as outras e em questão de segundos se mataram.
Então Deus, Ele precisa nesses dias, tá dando para nós essa força maravilhosa de encher os nossos corações de humildade e de doçura. E eu sei o que a gente precisa fazer para alcançar tamanha glória, tamanha joia. É uma glória, meus irmãos. É uma glória muito grande conseguir andar nos caminhos do Senhor. Eu preciso orar. Eu preciso fazer algo que eu não dou conta de fazer no momento. Sabe? Quando nós nos encontramos diante de mandamentos, de palavras como essas aqui que o apóstolo Paulo está nos deixando, e a gente identifica que nós não estamos completamente nesse nível, a gente precisa buscar aquilo que nós não conseguimos fazer e fazer para que nós possamos alcançar a joia da plenitude no Senhor. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, Ele quer encontrar a igreja irrepreensível. E eu não sei se os irmãos já pensaram, mas eu já vou dizer. Alguém aqui sabe o que significa ser irrepreensível? Irrepreensível é alguém que não precisa ser repreendido por nada. É alguém que não precisa ser admoestado, advertido ou avisado por nada. É alguém que se encontra completamente limpo, livre, solto. É alguém que não tem acusação contra si mesmo. Ninguém tem nada para te apontar o dedo. É difícil demais, meus irmãos. Mas é um ponto nas nossas vidas que nós precisamos alcançar. A gente tem esse ano pelo momento. E nesse momento, a gente ainda tem esse dia de hoje, essas horas do dia de hoje, esses minutos. A gente vislumbra ainda ter o ano de 2015 ou os próximos poucos meses antes do arrebatamento. Muitos vislumbram ter ainda até 2018, 2017. Muitos vislumbram ainda mais, mas seja o que for, meus amados, a gente tem nesse momento o presente à nossa disposição para que a gente mude aquilo que parece ser imutável. E é por isso que o apóstolo Paulo fala com muita seriedade e respeito. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Nós não nascemos com a vocação que Deus nos deu, mas nós recebemos a vocação que Deus nos deu. Eu, na Itália, o único testemunho que eu tenho é que eu sou crente. Aqui na Itália, as pessoas não ouvem os meus vídeos. As pessoas não entendem a língua minha, portuguesa. Então, eu aqui sou uma pessoa que eu tô fora daquilo que os irmãos do YouTube me conhecem. Então, meu único modo de provar o meu amor e testemunho em Cristo é através dos meus atos, é através de como eu reajo diante das intempéries da vida, é através do modo como eu caminho, é através do modo como eu respondo. É claro que não tem como da gente se tornar o palhaço dos outros ou o bonequinho de corda dos outros. É claro que a vida ela é feita de circunstâncias e condições. É claro que eu me organizo de um modo e não pode vir ninguém e decidir de uma vez só mudar toda a coisa e querer que eu vou lá e resolvo do jeito deles. Mas eu preciso ter sabedoria que vem de Deus para saber passar diante das intempéries da vida. Nós precisamos ser fortes e fortes demais, porque o mundo jaz no maligno. E se você não pertence a esse mundo, se você não pertence à natureza caída, você vai estar tendo sempre atrito no meio das pessoas que estão em natureza caída. É muito lindo quando você está em comunhão com irmãos que pensam como você, que agem como você. Pessoas que não agem na emoção carnal, mas que elas estão tão vislumbradas, elas estão tão deleitantes com Deus, que elas estão assim, sempre felizes, sempre abertas e dispostas a tudo. Pessoas que estão disponíveis a te ouvir, pessoas que estão disponíveis a te ajudar, pessoas que o que você fala com elas é a mesma língua, então é tudo lindo, é tudo arco-íris, é tudo flores, é tudo sol. Mas quando você topa com pessoas que não estão na mesma harmonia, muda tudo. E nós fomos chamados por Deus e recebemos uma vocação. Eu não posso, meus irmãos, aqui no YouTube, falar essas palavras que eu falo em todos os meus vídeos, desligar o computador e brigar com alguém lá fora.
Eu não posso simplesmente calar minha boca, fazer de conta que eu sou santa, que eu sou uma pessoa muito cheia da unção do Senhor, e no primeiro problema, no primeiro contraste, eu já começo a ferver por dentro. Ter o caráter como o apóstolo Pedro, que quando tocaram em Cristo, ele pegou a espada e cortou a orelha do soldado. Ele já foi com tudo, com a violência, e Jesus interveniu ali e mudou toda a situação. Mas nós temos que ser transparentes, meus irmãos, porque é isso que a igreja precisa ser. A igreja, ela precisa ser limpa, ela precisa ser sem manchas. E ser sem mancha, muitas das vezes, é mostrar os nossos defeitos. Ainda que não sejam, ainda que pareça que não é um defeito, ainda que pareça que é uma causa. Mas a gente precisa pôr o pé no chão, meus irmãos. E como diz o apóstolo, nós temos que ser completamente humildes e dóceis. E nesse caso, a gente só consegue ser humilde, como me disse o Espírito Santo de Deus ontem à noite. Às vezes eu coloco pessoas duras, pessoas difíceis, pessoas complicadas, para treinar em você um caráter conforme o coração de Deus, o desejo de Deus. Meus irmãos, o nosso consolo em tudo isso é que está muito próxima a nossa libertação. Uma libertação de um mundo caído, uma libertação de uma natureza caída, de um pecado original que ainda está encravado na nossa carne. Está muito próximo os dias em que a gente não vai precisar mais insistir, talvez, em cumprimentar alguém que vira a cara para nós, ou insistir em tentar fazer de tudo para agradar o próximo, justo para viver em paz com todo mundo. Mas que nós vamos viver realmente em paz com todo mundo. Nós vamos realmente cumprimentar alguém e esse alguém vai nos cumprimentar com o mesmo amor e intensidade que sai do nosso coração. No céu ou na eternidade, vamos dizer assim, nós vamos viver sinceridade. Vai ser uma vida plena. A Bíblia diz plena. A palavra plena significa completa. Cheia em todos os lados, preenchida, completa. Não faltará nada, meus amados. Nada, meus amados. Então que a gente aperte o cinto e que a gente realmente espere no Senhor a recompensa dos santos. Porque nessa terra a gente só vai ter a tribulação, nessa terra a gente só vai ter problema, nessa terra não tem jeito, por mais que você se santifique, por mais que você se limpe, por mais que você se separe para Deus. A partir do momento que você está de frente com uma pessoa que não está fazendo o mesmo que você vai ter atrito. Você vai ter atrito. E é só a bondade de Deus para cuidar de cada um de nós. Então nós temos que ser completamente humildes e dóceis. A doçura tem que ser o nosso cartão de visita. Ainda que a gente tenha que dar uma resposta áspera, no sentido negativa para o nosso próximo, a gente precisa, no nome de Jesus, saber dar essa resposta com a doçura que Deus tem para nós. A Bíblia diz que a palavra de Deus é como um mel para o nosso espírito, para a nossa alma. Então que a gente possa realmente estar recebendo esse mel, esse bálsamo, esse óleo. Ah, meu Deus, como é perfumado o óleo que sai da prensa da oliva. O primeiro óleo, aquele óleo verde, ele nem é transparente, de tão que ele é forte, ele é tão único. A gente precisa ser assim, perfumado como esse óleo, as primícias, porque nós somos as primícias do Senhor nos dias de hoje. Ele está nos preparando para nos recolher como a cevada, com o vento, e esse vento que vai nos levar é o vento do Espírito Santo, aleluia, oh aleluia. E o apóstolo Paulo continua, meus irmãos, me perdoem, eu também ainda estou um pouco resfriada, e sejam pacientes, oh que dom precioso, que dom maravilhoso. Se você não é paciente, começa a pedir. Eu antes não era não, mas eu já mudei tanto, mas sei que eu tenho ainda tanto para receber e para mudar. E eu peço a Deus no dia de hoje, dá-me mais paciência. O Espírito Santo me diz que às vezes Ele põe pessoas duras no meu caminho para que eu possa me tornar melhor, para que eu possa ser ainda maior, com os dons que Deus tem me dado, os dons pessoais, suportando uns aos outros com amor. Aqui, olha para vocês verem, a carta de Efésios foi uma carta escrita pelo apóstolo Paulo aos irmãos em Efésios.
E se você ler toda a carta, né, todos os capítulos, vocês vão encontrar as instruções que o apóstolo Paulo deixou para os irmãos em Efésios. Então, em palavras curtas, a carta de Efésios ela foi escrita para a igreja de Efésios, não para os gentios, não para os mundanos, não para as pessoas que não criam em Cristo. Aqui Paulo está colocando entre os irmãos como eles tinham que ser. E aqui fala que nós temos que nos suportar uns aos outros em amor. Ah, meus irmãos, eu tive a falta de sorte, alguns meses para trás, de bater de frente com irmãos. Parecia impossível, mas pessoas que eu observei que colocavam sempre a conversa delas, a hipótese delas, a opinião delas, e aquilo que elas diziam era o certo, o resto estava errado. E a gente tem visto isso muito no YouTube. A gente tem visto pessoas que se dizem crentes colocando a opinião delas de modo muito autoritário, de modo muito pesado, de modo muito imposto. É o que eu estou falando e basta, não me interessa mais nada. Deus me deu assim e acabou. E isso gera um atrito, isso gera um desconforto na igreja. A igreja, em vez de caminhar junta, ela tem tido essas facções, essas separações, esses atritos dentro dela mesma, sabe? Então o apóstolo Paulo está recomendando à própria igreja de ter essa humildade, essa mansidão, essa doçura, de saber entender as coisas, e de saber discutir, de saber debater, de saber conviver uns para com os outros. Não tem ninguém maestro maior do que o Jesus Cristo nessa terra, na igreja. Não tem um discípulo, não tem um apóstolo, como são os nomes que a gente encontra por aí. Não tem um pastor ou um levita. Não tem a irmãzinha ou irmãozinho. Nós somos todos iguais diante dos olhos de Deus. Do mesmo jeito que Deus abençoa um, Ele abençoa o outro. E Ele abençoa cada um de nós de acordo com o beneplácito da sua vontade. De acordo com o propósito que Ele estabeleceu na vida de cada um de nós. Então, tudo que nós temos veio de Deus. Nós recebemos uma vocação santa vinda do Senhor nas nossas vidas. Se você é muito bom no louvor, não te glorifique a você mesmo. Não ache que porque a sua voz é a melhor. Não ache que porque a sua desenvoltura é a melhor. Não ache que é o fato de você ter talento para escrever palavras e poesias ali na música e louvar a Deus vem de você. Se você é um pastor, uma pastora, um intercessor, uma intercessora, seja lá o que você for, nós temos que ter uma humildade plena, uma doçura plena, a consciência que nós somos pecadores, nós somos depravados, e a graça, a misericórdia, o sangue de Jesus, a bondade de Deus é que nos resgatou, porque se não fosse por isso, eu tenho certeza, se a gente não tivesse mais nessa terra, a gente estaria no mínimo no inferno. Eu falo pela minha vida, eu seria a primeira da fila, não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Eu olho para o meu passado e eu olho para as minhas falhas atuais. Eu vejo claramente como nós somos depravados. A mais linda das nossas obras, diante dos olhos de Deus, é sim como um trapo de imundícias. Nós somos capazes de dizer palavras lindas aqui agora e daqui a 5 minutos perder a paciência com a primeira pessoa que passa na nossa reta por uma besteira. Por isso, meus irmãos, não tem nenhum sequer que seja santo, que seja perfeito ou que seja bom aos olhos de Deus. Todos pecaram, todos pecam, todos somos o que somos. E é só a misericórdia de Deus que tem nos resgatado dia após dia após dia. E o apóstolo Paulo continua: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito Santo, pelo vínculo da paz. Aleluia! Nós temos que viver em paz, meus irmãos. Tudo gira em torno do amor, da paz, da tolerância, da paciência, da doçura, da humildade. Tudo gira em torno disso. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só.
Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. O nosso Deus e Pai, Ele está em todos nós. Às vezes a irmã que está aqui ouvindo comigo, ou o irmão, me diz: eu sou novo convertido, eu não entendo nada, eu não entendo nada da Bíblia, eu estou começando a caminhar agora, e eu estou tão vislumbrado com as coisas que eu escuto por aí. E tem hora que eu escuto certas coisas que o meu coração queima de joia, de alegria, de certeza que vem de Deus. Mas eu olho para mim, eu sou tão pequena, eu sou tão um grãozinho de areia no sol. Não posso nem ser visto, não é verdade? Mas a Bíblia diz, meus amados, que existe um só Deus, existe um só Pai, Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Às vezes Deus usa uma pessoa para falar tanta coisa de Deus, tanta coisa bonita, e traz tanta bênção, tanta paz para o nosso coração. Mas às vezes Deus pega um pequenininho, né? Um pequenino, vamos dizer assim. Alguém que ainda está bebendo leite evangélico da palavra de Deus, né? Que está caminhando os primeiros passos, que ainda está tão ali no colo, nos braços do Senhor, que precisa tanto de boa palavra e que está ali realmente sobrevivendo pela misericórdia de Deus. Mas às vezes Deus pega uma pessoa dessa e enche ela com uma graça, com uma alegria tão grande, que isso já irradia onde ela está e já faz nova todas as coisas, traz frutos, traz salvação, traz cura. Deus é lindo, meus irmãos. Ele não é mais pai da pessoa A, porque a pessoa A está no ministério há 50 anos, do que a pessoa B que está há 5 minutos. Ele é Deus. Ele criou os dois do mesmo modo, com a mesma intenção do amor, com a mesma alegria, com os mesmos propósitos de salvação. Quando Ele criou você e Ele criou a mim, e Ele pegou o filho dele e colocou naquela cruz, Ele não disse: essa pessoa precisa de um pouquinho mais do sangue do meu filho do que aquela outra. Deus, Ele não mediu o sangue do filho dele para derramar na cabeça de um mais do que na cabeça do outro. Esse aqui eu vou derramar mais sangue porque é mais pecador. Essa aqui eu vou derramar menos sangue porque é mais justa, brilha mais aos meus olhos. Não. Ele colocou todo mundo debaixo da mesma justiça, debaixo do mesmo juízo, debaixo da mesma causa. E no nosso caso, debaixo da mesma redenção. Se fosse assim os apóstolos, como se sentiriam? Como se sentiriam? Sabe, se você que está aqui comigo talvez é uma pessoa de tanto em tanto um pouco altiva, um pouco orgulhosa de si mesmo, eu te recomendo a ler as cartas de Paulo, para você entender como que um homem tão fantástico. Paulo era poliglota, Paulo ele tinha estudo, Paulo ele era judeu, Paulo ele veio de um berço, de uma cultura muito pura do tempo dele. Paulo ele era um nobre. E Paulo, de repente, ele perdeu esse pedestal que a vida colocou para ele. E se viu escravo de Deus, escravo de Cristo. Paulo se viu no meio de um barco que afundou quando ele estava indo para Roma, se eu não me engano. Tem tanto tempo que eu li essa história. Mas ele conta a história que o Espírito Santo falou para ele ir até o comandante, né? Aquele que decidia se o barco partia ou não, o navio. E ele falou: olha, é melhor que a gente não parta, porque Deus está me dizendo que a gente vai ter muito problema. E ali aquele capitão, eu vou chamar assim, ainda que não seja esse o nome justo, mas aquele capitão disse: não, que eu estou acostumada a navegar nessas águas, que vai ser tranquilo, você é um escravo, você tem que entrar. Paulo não bateu o pé. Paulo não se rebelou. Paulo baixou a cabeça e obedeceu. Ele entrou naquele barco sabendo que havia uma tempestade terrível. Foi mais de um dia de tempestade. E a Bíblia conta que eles foram parar numa ilha. Sabe, o barco quebrou, ele virou pedacinhos. Mas Deus tinha dito para Paulo: eu vou destruir a barca, mas não vai ter uma só alma, uma só pessoa que vai perecer. E Deus salvou a todos. Eles foram parar numa ilha. E ali Deus foi glorificado, porque ali se entendeu que Deus realmente falava através do apóstolo Paulo.
E na ilha que eles chegaram, houve conversão, houve pregação da palavra. As pessoas que estavam naquele barco, que entenderam a história de Paulo, né, aquilo que ele avisou, se converteram ao Senhor. Porque Deus, ele usa a gente, meus irmãos, para todos os propósitos que ele usa para converter tudo isso em salvação e glória dele mesmo. Então o apóstolo Paulo, ele saiu de uma condição que nós aqui nunca tivemos. Nenhum de nós, talvez, que estamos aqui nesse momento com esse trabalho de ouvir esse vídeo, né? Vivemos uma vida burguesa como o apóstolo Paulo. Eu falo 2 línguas, eu falo português, eu falo italiano. Aprendi a falar o italiano vivendo na Itália já há 9 anos. E o Espírito Santo, na sua santidade, na sua graça, me deu o dom de entender a língua espanhola. Eu só entendo. As pregações em espanhol eu entendo todas. E glória a Deus por isso. Então eu posso dizer que eu quase que tenho 3 línguas, né? Mas o apóstolo Paulo, ele tinha mais de 3. Se eu não me engano, ele falava grego, ele falava a língua dos romanos, ele falava a língua dos judeus e ele falava ainda outras línguas. E ele tinha era como se fosse uma pessoa com diploma, um doutor, um licenciato, como fala em italiano, um doutorado, um doutor. Mas o apóstolo Paulo, ele ficou no meio dos escravos, ele foi para a cadeia, ele foi para prisões, ele pregou para que as pessoas mais humildes, as pessoas mais perdidas do mundo, Deus levou a ele a caminhar no meio de tanta experiência, meus amados. E olha, por isso que quando eu falo, a gente lê as cartas do apóstolo Paulo, a gente aprende. E eu tenho certeza que não tem uma só letra, uma só palavra, uma só frase, um só versículo nas cartas de Paulo que ele não tenha vivido na carne, que ele não tenha vivido no mais profundo da sua alma, do seu espírito, do seu ser. Então, cada palavra que a gente vê nas letras, nas cartas de Paulo, são plausíveis e dignas de respeito e de consideração. E continua. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Esses muitos prisioneiros aqui, você vai ver lá que ele levou consigo às alturas muitos que já tinham morrido no Senhor, provavelmente os que aguardaram no seio de Abraão. A Bíblia diz que quando Cristo morreu, ele levou cativo o cativeiro. E a Bíblia conta que antes de Cristo tinha o Sheol nas profundezas, né? Tanto que Davi sempre que falava, não me deixes ir para as profundezas, né? Porque a mansão dos mortos era o seio de Abraão. E tinha um abismo que separava essa mansão dos mortos do seio de Abraão do inferno, aonde tem a história do rico e do Lázaro. Mas quando Jesus ele morreu, ele desceu à mansão dos mortos e ele levou consigo o cativeiro. Cativeiro não é sinônimo de coisa ruim. Cativeiro é sinônimo de um local que abriga vidas. Se você vai, por exemplo, num cativeiro onde se cultiva, né, se cria galinhas, elas estão ali, né, naquele local fechado. Então, cativeiro significa isso também, tá? Às vezes a gente pega certas palavras e leva logo para o lado negativo, mas não. A palavra cativeiro nada mais é do que um local onde pessoas ou vidas estão à espera de alguma coisa, ou vivem ali aguardando alguma coisa. Não é uma vida normal, não estão na sua vida normal. E depois a gente tem os cárceres. Olha a palavra cárcere, né? Eu acredito que a palavra cárcere vem também de cativeiro, cativo, né? É tudo aquilo que de algum modo está aprisionado. Nós somos cativos no Senhor, porque nós estamos aprisionados como escravos pelo amor ao nosso Senhor. Aleluia. Aí ele continua, que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de
todos os céus. Nós conhecemos o discurso do céu. Primeiro céu, que é o céu que nós vemos azul e estrelado. Segundo céu, que é o céu onde estão os planetas, as estrelas e as galáxias. E o terceiro céu é onde habita o próprio Deus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, a outros pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Quem aqui entre nós ou dentre nós não fomos preparados, no nosso caso, por um pastor? Eu, durante tantos anos, ouvi a palavra de Deus somente através da boca de pastores. Hoje o Espírito Santo tem me guiado. São novos os tempos em que eu vivo, mas até então, antigamente, pastores me guiavam. Eu glorifico a Deus pela vida desses homens, porque foi muita coisa boa que eu aprendi. E aqui ele continua: para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Então, no final da conta, no final da história, tudo isso que o apóstolo Paulo fala é para trazer o quê? O propósito que de todos nós conheçamos igualmente o Filho de Deus, Jesus Cristo. E se a gente olha para os últimos dias, o que tem acontecido? Tem vindo um avivamento no meio do povo de Deus pelo Espírito Santo, que está gerando nos nossos corações conhecimento profundo das coisas de Deus. Coisas que até então não nos foram reveladas e que estavam debaixo dos nossos olhos. Até então nós não imaginávamos, de repente o Espírito Santo trouxe. Mas Deus usou homens e mulheres no passado para cultivar as nossas vidas. Ora através do culto das igrejas, ora através do batismo, ora através de louvores. Mas Deus, ele nos trouxe, Deus, ele nos preparou até o momento em que ele pôde nos pegar a segunda vontade da sua estatura para trazer para nós pessoalmente aquilo que resta daquilo que nós precisamos saber nos dias atuais. O mundo está com seus dias contados, mas a igreja precisa estar madura. A igreja precisa estar madura para subir. Se a igreja não amadurece, meus irmãos, ela não poderá subir. E aqui continua: atingido a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor na medida em que cada parte realiza a sua função. No final, todos nós que a Deus pertencemos, que a Cristo pertencemos, atingimos a estatura de Cristo. O resumo desse texto diz isso: que você ama o teu próximo como a ti mesmo, você respeita o teu próximo como a ti mesmo, e que nós precisamos caminhar uns com os outros até que a gente atinja a estatura de Cristo, a plenitude, porque Deus, ele quer uma noiva que tenha a sua própria estatura. Um casal, para dar certo, ele precisa ter harmonia. Não pode um homem que tem uma determinada filosofia de vida, um determinado nível de inteligência, um determinado tipo de trabalho, casar com uma mulher completamente contrária a ele. O mundo tem trago o seguinte ditado: os opostos se atraem, e julgou isso como moda de vida. Mas eu não concordo, meus irmãos, com essa conversa de que os opostos se atraem. É impossível, é impossível. Uma mulher numa determinada condição intelectual, física e pessoal e espiritual, se ela está no nível bem elevado em todas essas coisas, ela não pode se atrair por um homem
que é tudo o contrário dela, que talvez não tenha inteligência o suficiente para ter um projeto de vida, que talvez não tenha a paciência e a humildade para escutar os bons conselhos, que talvez não tenha a garra, a vontade de trabalhar, de correr atrás, que talvez não tenha o nível intelectual para conversar com ela. Não tem jeito. Infelizmente, muitos casamentos caem nesse nível. Muitos. Mas na prática, esses casamentos não são 100%, não são completos. São aqueles casais que chegam de noite, eles não têm nem o que conversar um com o outro. Aí conversa um pouquinho, justo mais ou menos, um sorri pro outro, e aquilo ali é a vida deles. Tem uma limitação em todas as coisas, é um relacionamento limitado. Agora, um casal que tem o mesmo nível intelectual, espiritual, principalmente, isso não se discute. Um casal que tem o mesmo nível de maturidade, de espírito, de alma, de coração. Eles têm a mesma carga de experiência. Então, o ser mais não existe entre eles. Então, a sua informação não vai ser nunca pesada para o seu companheiro, ou vice-versa. Mas vai ser positiva, aditiva. Não vai subtrair, não vai dividir, mas vai só enriquecer. Vocês já ouviram esse ditado que diz que quem é rico só sabe ficar mais rico porque dinheiro chama dinheiro? É a mesma coisa. Se um casal tem o mesmo nível intelectual, em todos os sentidos, espiritual, físico e mental, eles têm muito mais probabilidade e condição de ir para frente. Porque eles vão sempre falar a mesma língua. No final de tudo se resume em quê? Eles vão falar a mesma língua. Eles vão gostar das mesmas coisas. Ou pelo menos eles vão ter aptidão a se abrir para gostar daquilo que o outro gosta. Às vezes ele gosta de piano e ela nunca mexeu com piano, mas ela gosta de saxofone. Mas o fato deles gostarem em si de instrumentos musicais vai abrir no coração dela um despertar, uma curiosidade pelo piano, e no coração dele uma curiosidade, um despertamento pelo saxofone. Assim tem que ser a igreja. Se a igreja não tiver na estatura de Cristo, ela não tem condição de ouvir a Cristo e de se interessar pelas coisas de Cristo. Olha como isso é profundo. E em contrapartida, o próprio Cristo, através do Espírito Santo, não poderá revelar as coisas ocultas à sua igreja se ela não tem estrutura para entender. Se ela não tem estrutura para deglutir. Se ela não vai conseguir digerir a informação. Deus, ele não pode passar determinado conhecimento para o seu povo se o seu povo não está no nível necessário para suportar tamanho conhecimento. É por isso que a gente vê que tem pessoas que recebem muito mais de Deus do que as outras. Por quê? Porque elas estão abertas intelectualmente, espiritualmente, mentalmente, no seu coração para Deus. Eu observo que Deus fala muito comigo através da Bíblia. Já são anos que eu estou caminhando assim. Eu não sou um tipo de pessoa que tem visão. Eu não sou um tipo de pessoa que sonha todo dia. Eu não sou um tipo de pessoa que simplesmente ouve audivelmente lá no interno do meu coração a voz de Deus. Mas eu mesmo assim estou tão conectada com Deus porque eu leio a palavra do Senhor. Eu abri o meu coração porque Deus me chamou. Não foi de mim mesma. Mas eu abri o meu coração a ler a palavra de Deus. E do dia que eu comecei, eu me dispus a ler a palavra de Deus. Eu obedeci ao chamado que Deus me deu para ouvir a sua palavra. Ele começou a me ensinar em cima dela. Ele começou a falar comigo em cima dela. Eu não conseguiria nunca, há 7 anos atrás, pegar a Bíblia e entender ela como eu entendo hoje. Eu não teria o pensamento de pensar, desculpem-me o pleonasmo,
Mas eu não teria esse raciocínio de pensar em tentar entender todas as palavras como elas são, em pegar um dicionário, quando eu leio a Bíblia, e quando eu vejo certas palavras, pesquisar no dicionário o real significado daquelas palavras, na minha língua, se Deus não tivesse colocado isso no meu coração. E depois, meus irmãos, a gente cai nas situações como eu caí ontem à noite, na cozinha da minha casa, ainda um pouco chateada com o que me aconteceu horas antes. O Espírito Santo fala comigo. Às vezes, eu coloco pessoas duras, difíceis no seu caminho para fazer com que você seja mais humilde. Eu agora, 24 de abril de 2015, 3 horas da tarde e 12 minutos, confesso para a igreja que está aqui me ouvindo, ainda não sou humilde a esse nível. Confesso para vocês em pecado, se é que eu posso considerá-lo assim, ou em falha. Eu ainda não consegui pôr na prática. Quando alguém me dá determinada crítica, não em tudo, pelo amor de Deus. Quem me conhece, os irmãos que convivem comigo, sabem como é que eu sou, e eu creio que eu não sou assim. Mas em situações da vida, né? Eu, em vez de eu ouvir a crítica, baixar a cabeça, eu volto no meu porquê. No porquê que eu cheguei naquela situação. O caso do fogão. Pus dois dias de molho, gratei ele todo, limpei, fiquei muito tempo lavando ele, fiquei uma manhã inteira só lavando esse fogão, para conseguir colocar ele do jeito que está agora. Eu não posso reestruturar nada, eu não tenho instrumento para pôr ele novo, tenho que trocar as peças. Então eu sei o preço que eu paguei, eu sei o que eu encontrei para estar do jeito que está. E a pessoa que me criticou, não. Ela não viu aquele fogão ano passado como eu o encontrei, no estado sujo que ele estava, degradado, destruído. Ela não viu com os olhos dela. Então para ela é fácil hoje, que está vendo ainda um pouco de situação, um pouco, né, de incrustação mesmo, que virou parte do fogão, né? Como uma coisa que já no nível que está, já é tanto pelo que foi encontrado, como ele foi encontrado. Lembrando que eu encontrei ele daquele jeito, caladinha, não falei nada, peguei, lavei, limpei, não pedi ajuda para ninguém, não lamentei, não murmurei, fiz o meu serviço e basta. Então é isso que vem na minha cabeça quando vem a crítica, porque eu sou humana. E na hora que ela fala, Ana, não tá bom, tá sujo, tá assim, eu fico com raiva, eu fico indignada, quase ofendida com a situação, porque não é verdade, não é justo. Poxa, você não viu o estado que estava para você agora vir me falar desse jeito? É fácil botar a crítica agora que tá do jeito que tá, porque parece que é simples e parece que a incompetência foi minha, mas não foi minha. Entendeu onde é que está o meu ponto? E eu, como cristã, pelo que eu entendi que o Espírito Santo me deu ontem, na hora que essa pessoa me fez essa crítica, provavelmente eu teria que ter falado, ok, que ela disse que vai lá, acho que depois de amanhã lavar ele todo, do jeito dela, né, com aquele ar, eu resolvo coisa que você não é capaz de fazer, e aquilo me instigou, me esquentou o coração, aquilo me trouxe indignação, e tá agora, só de eu lembrar ainda vem um pouco, mas existe um contraste nesse momento. Ao mesmo tempo que tem aquela indignação das palavras duras que foi julgada ali naquela situação injustamente por não conhecer os fatos, tem o Espírito Santo que diz, é nessa hora que você precisa aprender a ser mais humilde. E você precisa admitir que você tem que ver com os olhos que ela está vendo agora, não o passado, porque o passado passou. Não interessa, podia ter sido retirado de dentro do esgoto. Não interessa o trabalho que você fez. Não interessa o sacrifício que você fez. Interessa o que está ali agora. E agora ela não está vendo aquilo que foi, mas ela está vendo o estado em que se encontra. E não é bom. Pode ser melhor. Pode ser melhor. Então tenta ver com os olhos dela. E aceita que você não foi capaz de fazer ainda melhor como ela quer que seja feito. Abaixa a cabeça e aceita. Ela vai lá limpar? Ela vai limpar.
Entendeu? Porque isso aí é a humildade que Deus está pedindo. É duro, difícil você, principalmente por questão prática. O exemplo do fogão hoje, ele tá aqui porque realmente é aquilo que tá quente, né? E eu já falei, para quem me conhece, eu uso muitos exemplos da minha vida. E quando Deus fala, então, aí que eu faço questão de testemunhar, meus irmãos. Mas, de modo inteligente, se pode usar tranquilamente o fogão. Não é uma coisa porca, não é uma coisa sem higiene, tá bom. Mas a nível que ela quer, brilhando, né? Literalmente brilhando, eu não dei conta de trazer. Se ela é capaz de fazer, então que o faça. Tanto no final ela vai bater no peito e vai colocar o mérito e a honra a ela mesma. E ali eu vou ter que engolir todo o sacrifício que foi feito até então por causa daquele fogão e aceitar que ela fez melhor do que eu. Mas no final da conversa, a pergunta que eu me ponho a mim mesma: é só um fogão? É um fogão. É um fogão que daqui a pouco vai estar no ferro velho. Se é chegar o tempo dele estar no ferro velho, porque a gente está dentro do mar, pode vir até um tsunami e levar ele embora. A questão, meus irmãos, é o que Deus quer de mim diante dessas situações. A minha vontade, meus irmãos, e eu creio que a vontade de muitos irmãos é você não estar no meio de pessoas que te tragam essas provas, essas dificuldades, essas afrontas, esses desafios. Eu sei que isso é só o início de coisas que ainda dão para vir, porque a pessoa que eu conheço, que ela é, eu sei que só tem que estar trazendo sempre problema, vai estar sempre criticando, não vai ser mais nada que eu fizer, vai ser bom. Mas se Deus, através dela, vai amansar meu coração, o coração da Ana Paula, vai fazer com que a Ana Paula fique mais humilde, que a Ana Paula, na próxima vez que ouvir uma palavra desse nível, literalmente não vai ter nenhuma reação. A Bíblia diz que nós temos que morrer para o mundo. E morrer para o mundo é não reagir a nada. O morto no caixão, você pode fazer o que você quiser, você pode falar o que você quiser. Pode ter sido a pessoa mais prepotente, arrogante, terrível na terra. Se aquela pessoa morreu, você pode falar com ela o que você quiser, que ela não vai reagir. Ela não escuta. Aquilo não atinge ela mais. Assim nós temos que ser no mundo. Nós temos que ter uma morte completa nesse mundo. Eu glorifico a Deus porque hoje a igreja de Cristo já sabe que esse mundo não faz parte da vida dela. Ela não pertence a esse mundo. A natureza dela não é desse mundo. Que nesse mundo nós vamos ter aflição. Que nesse mundo nós vamos ter a perseguição. Que o pecado governa esse mundo, que as coisas ruins estão sempre aí à nossa reta. E a igreja está numa condição como um peixe está fora d'água. Mas está breve a redenção. Jesus está vindo tirar ela daqui, porque realmente está chegando um ponto que a igreja já não tem mais como conviver no meio dos homens. Como Ló não conseguia mais conviver dentro de Sodoma e Gomorra, porque ele ouvia e ele via a maldade do povo de Sodoma. E ele já estava com a alma aflita, ele já estava desesperado, ele estava pronto a enlouquecer intelectualmente ali diante de tanta maldade. Ele se parava, ele se perguntava, gente, mas por que toda essa maldade? Por que tudo isso? Gente, só Deus sabe o que Ló viu dentro de Sodoma. Assim a igreja está chegando nesses dias. Nós estamos chegando nesse nível. Chegou num ponto que mandar um filho para a escola já está virando uma ameaça constante. Chegou um ponto que pôr o seu filho para assistir o desenho animado mais inocente que até então você ainda aceita, está virando uma afronta. Chegou um ponto que tudo é difícil. Às vezes um simples mau humor de com quem você convive já é o suficiente para terminar com o seu dia. Chegou num ponto, meus irmãos, que a igreja ela está arrastando nesse mundo. Não porque ela é caída, mas porque esse mundo ele está tão tenebroso, ele está tão carregado de maldade, de demônio, de pecado, de culpa, que a igreja já sente essa energia negativa espiritualmente falando. A igreja já está caminhando numa terra que ela está tão corrompida, ela está tão tóxica pelo pecado, que a igreja já sente o mal-estar de estar aqui. E esse, meus irmãos, minhas irmãs, é mais um glorioso sinal de que Jesus está próximo. Hoje, eu vejo com esses olhos todas as coisas. Sim,
Na hora que vem as minhas provações, eu passo aperto. Hoje eu posso confessar para vocês, o mínimo que me acontece é passar aperto. Ontem terminou em paz. A pessoa que me deu a crítica do fogão saiu com a razão dela. Em momento nenhum eu confrontei, eu bati boca, eu rebati. Eu só comentei naturalmente, não tá sujo. Mas ela disse que a palavra dela é a última. Não, tá suja, a palavra dela foi a última. Eu calei a boca, com a carinha boa, saí quieta. Ficou dentro do meu coração. Ficou dentro do meu coração aquela coisa indigestiva, né? Eu não consegui digerir aquela coisa. E foi até quando o Espírito Santo, 3, 4 horas mais tarde, falou comigo. E eu tenho certeza que ele falou comigo. E aí que tá, meus irmãos, é nessa hora que eu pergunto para mim mesma e deixo a pergunta para os irmãos. Vai ser uma honra, uma glória viver esse desafio, mais esse desafio para glorificar a Deus? Ou eu vou fazer como filho que não é legítimo, que vai dar coice, que não vai aceitar a correção do Senhor? Porque nesse caso, Deus ele está usando um instrumento humano para modificar um outro. Ele está permitindo uma pessoa, que nesse caso essa pessoa, infelizmente, ela não é uma pessoa que está com a vida no altar do Senhor, soltar tudo que está na natureza dela na minha frente, comigo diretamente, para afiar a minha vida, para trabalhar o meu coração, para trabalhar a minha alma, meu espírito, meu ser, meu intelecto. Eu preciso, confesso, a esse ponto, eu falo para a igreja, eu preciso de muita sabedoria. Eu preciso de muita sabedoria para caminhar nessas brasas, porque para mim são brasas, é caminhar em cima de ovo, casca de ovo. Chegou num ponto já em menos de 2 dias. 2 dias, ontem e hoje, são 2 dias. 2 dias. Chegou num ponto que já está caminhando em casquinha de ovo com essa pessoa. Que a qualquer momento ela pode apelar e querer brigar e soltar que sabe o quê, e em 5 minutos destruir tudo, acabar tudo, e eu já me encontrar daqui 2 meses, se Deus não arrebatar, sozinha naquela cozinha lá e tendo que resolver tudo de novo, como eu fiz sempre. Eu não quero que chegue nesse ponto, porque eu vou estar sacrificando muito meus filhos, porque eu preciso estar com eles, porque eles vão estar de férias. Mas é uma coisa, né, meus irmãos? Se Deus vai usar a vida dela para mudar a minha, para melhorar a minha, para que nisso tudo eu enxergue uma esperança no fim do túnel, que o Senhor possa estar cuidando de mim. E assim vale para as irmãs, para os irmãos que estão aqui comigo, porque eu sei que a vida é essa, não muda. Eu vivo isso aqui hoje, mas você tem seus problemas aí que no final da conversa se resume na mesma coisa. A ideia é a mesma. Deus, às vezes, ele permite pessoas difíceis no nosso caminho justamente para nos lapidar, justamente para queimar as nossas más obras, queimar aquela natureza ainda difícil, queimar certas coisas que a gente não vê, nem percebe, mas Deus está vendo. Às vezes ele usa outras pessoas. Então, meus amados, é isso. Eu quero terminar só com esse pedacinho aqui. Capítulo 4 de Efésios, já do versículo 17. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregam à depravação, cometendo com avidez toda a espécie de impureza. Avidez significa desejo ardente, intenso e desmedido por algo ou alguém, ambição, condição de quem está ansioso por alguma coisa, sofreguidão, nunca tinha ouvido falar dessa palavra, mas ela existe, anelo, cobiça e sede.
Então, quando a gente obedece as palavras aqui que foram ditas no início do capítulo 4, a gente entende que Paulo conclui: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, quer dizer, ele está afirmando no próprio Deus essas coisas. É como se Deus assinasse aquilo que o apóstolo Paulo está falando. Ele diz que nós não devemos mais viver como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Quer dizer, pega besteira com tudo. Tudo é motivo de implicância, tudo é motivo de questionamento, tudo é motivo de querer competir. Às vezes eles criam competições do nada, que no final eles fazem tudo sozinhos e acham que ainda ganharam alguma coisa. Eu vejo isso todo dia na minha vida, pessoas arrumando problema do nada, sozinhas, elas brigam com todo mundo, ao mesmo tempo elas fecham a cara, elas se afastam, depois elas vêm, fazem as pazes, quer dizer, faz tudo sozinha. Pessoas que se põem a pensar besteira, pensa na vida de um, pensa na vida do outro, calcula daqui, calcula dali, pensa besteira, e começa a pegar com um pedacinho daqui, coisa pequenininha dali, e disso tudo fazem guerras, né? Então ele fala inutilidade dos seus pensamentos, porque a igreja, eu tenho um grupo maravilhoso no WhatsApp, e eles dizem: eu tô tão feliz em pensar nas coisas de Deus. Eu tô tão feliz em meditar nas coisas de Deus. A minha vida é ouvir a palavra de Deus. Eu tô alegre, eu tô radiante. Mas em contrapartida você vê pessoas pensando em besteira o dia inteiro. Sabe quanta gente, porque na família onde eu moro todo mundo usa o Facebook. Mas sabe quanta gente eu vejo aqui perdendo o dia inteiro na frente do computador, fuxicando o que o outro tá falando no Facebook? É uma coisa absurda. É uma coisa absurda. Olha, não tem senso. É gente que fica ali comentando. Aí coloca aquelas frases, né? De crescimento pessoal. E depois joga uma besteira. E fica aquele troço o dia inteiro. Eu falo, gente, mas como é que pode? Inutilidade de pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento, que significa, eles não veem as coisas lógicas, as coisas simples, as coisas certas, mas eles estão obscurecidos. É como se os olhos deles estivessem com uma venda, uma faixa preta diante do entendimento. Eles não veem a solução clássica para a vida, a coisa básica, simples. Porque aos olhos de Deus, meus irmãos, se não existisse o pecado da maldade, né? Se o mundo caminhasse para seguir a palavra de Deus, a vida era simples. Porque quando você atinge certo nível de santidade com o Senhor, você vê que é simples, porque vira hábito. E se algo vira hábito, passa a ser fácil, passa a ser automático, então parece que é fácil fazer. É como andar de bicicleta, né? Para quem sabe. Antes de aprender, parece que é coisa impossível, mas uma vez que pegou o ritmo, o cérebro registrou todos os movimentos e sinais, vai sozinho, parece que a bicicleta faz parte do seu corpo, de tanto que é fácil. Mas essas pessoas, elas estão obscurecidas nos seus entendimentos e separados da vida de Deus, não da vida delas, não das concupiscências, não das ambições, não daquilo que queima o coração delas, das suas paixões, mas da vida de Deus. Elas estão separadas da vida de Deus por causa da ignorância. Ignorância é falta de conhecimento, de sabedoria em relação a algo em que estão. Devido a que coisa? A nada mais, nada menos do que o endurecimento do seu coração. Você fala para a pessoa, você prega para a pessoa, você diz a coisa que é certa, mas ela tem um orgulho tão grande que ela não aceita ouvir nada. A minha pergunta aqui hoje é: será que nós somos assim? Ou será que nós somos pessoas que aceitamos ouvir aquilo que outros nos mostram? Eu, particularmente, procuro ouvir. Eu procuro entender. Eu procuro simplesmente pensar em algo como eu escuto. A não ser que é uma besteira total, que todo mundo sabe que não vale nada. Mas nós estamos falando aqui de assunto sério, de coisas que são consideráveis. O mínimo que o ser humano tem que fazer em sabedoria é analisar tudo que lhe é apresentado, se são coisas normais. É claro que se alguém amanhã vem com um cigarrinho de maconha para mim, falando: olha aqui para você ver como é que é, quer experimentar? Eu vou dizer: eu sou aberta, eu quero provar a sensação para falar como é que é. Lógico que aí é uma besteira. Mas se alguém amanhã vem até mim com um prato
uma comida desconhecida por mim, dependendo da comida também, um tipo de verdura, né? O mínimo que eu posso fazer é experimentar. É um exemplo. Ou então alguém vem fazer um determinado discurso. É claro, se alguém vira para mim e começa hoje, é porque eu acredito em fada, em gnomo, que não sei o que e tal. Aí eu, é porque eu tenho esse livro, aí eu pego, não, me dá um livro que eu vou ler então, porque eu quero entender também, para tentar te dar razão. É um discurso totalmente perdido. Mas se alguém vira para mim e fala, olha, Ana, tem pastora tal, ou pastor tal, ou irmão tal, que ele descobriu esse discurso sobre as festas do povo de Israel, as festas de Deus, e chegou a tal conclusão. É um exemplo. Eu, no mínimo, pego, eu estudo, eu leio, eu escuto, e eu falo, Senhor, me mostra se aquilo para mim, Ana Paula, é válido ou não. Tá entendendo? A gente separa, a gente observa, mas a gente não tem esse coração duro. O Espírito Santo ontem à noite ele me falou uma coisa, quer dizer, eu sei que a partir de então eu preciso colocar em prática aquilo que Deus me disse. Eu vou ter outros problemas com essa pessoa, eu tenho certeza que ela vai estar constantemente criando obstáculo para mim. E eu preciso entender o que eu vou fazer para passar por cima disso tranquilamente, passar por cima do problema que ela vai criar. Eu vou aceitar quando ela impor certas coisas absurdas, vamos dizer, nesse nível, ou eu vou afrontar ela, eu vou bater boca com ela. Eu vou sair de perto, vou arrumar outra coisa para fazer, para não ver, para não chegar onde eu não dou conta, ou eu vou estar ali, eu vou querer jogar na cara que sabe o quê? Eu vou brigar? Eu vou orar quando eu ver que a situação está tão complicada que nem saindo de perto vai sair bem. Então eu vou começar a orar desesperadamente, pedindo a Deus que intervenha quase que em pessoa para me tirar de determinado problema. Entendeu, meus irmãos? É isso que Deus quer dizer. É isso que Deus está dizendo. Mas essas pessoas, elas têm o coração duro. Elas não aceitam nada, aquilo que elas acham que é e basta. E não tem jeito, né? Não tem solução. Tendo perdido toda a sensibilidade, porque com o tempo elas ficam duras, elas não aceitam mais, elas acham que elas estão certas e basta. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez, com desejo fora de controle, toda espécie de impureza. Porque a gente pode chegar à seguinte conclusão: tudo aquilo que não é de Deus, tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina, não vem a ser praticado, quer dizer, todo ensinamento fora das Santas Escrituras, e só quem lê a Bíblia pode me dar razão para entender que a Bíblia contém tudo que você precisa para a sua vida, inclusive te dá todas as respostas que você humanamente pode ter diante de Deus, porque nós temos até um limite de curiosidade diante da nossa queda, né, pelo pecado do homem, a nossa limitação intelectual diante de Deus. A gente tem que ter... Chega um ponto que a gente não tem mais nem pergunta para fazer para Deus, porque não sabe nem o que perguntar, mas dentro daquilo que a gente é limitado a buscar, a atingir, a gente pode encontrar na Bíblia a resposta para tudo. Então, essas pessoas, elas estão completamente perdidas, porque a Bíblia para elas, eu não sei o que vale. E eu vou dizer só uma coisa para fechar, meu querido: a Bíblia para você vale tudo ou não vale nada? Não adianta eu falar, isso presta, aquilo não dá certo, isso foi escrito correto, isso foi escrito errado. Porque nós temos um chamado Espírito, que se chama Espírito Santo. E a ele foi dado o dever de zelar pela palavra de Deus. E se ela chegou até você como ela é, cada palavra, cada vírgula, cada letra, nós temos que crer pela fé. E se ainda fossem palavras erradas, quem escreveu tem que dar prestação, tem que dar conta para Deus, mas não seremos nós. Eu, Ana Paula de Souza, creio na Bíblia toda, do Gênesis até o Apocalipse, em cada palavra, porque até hoje eu não encontrei nada escrito nesse santo livro que contradiz a minha fé e a minha confirmação de Deus na minha vida. Vocês veem aqui, vocês que já estão acostumados a acompanhar os vídeos comigo, né? Tantos vídeos, eu tenho mais de 100 vídeos já. Vocês que têm acompanhado tantos, até hoje, quantos livros a gente passou na Bíblia? A gente está caminhando de Gênesis a Apocalipse tantas vezes, e até hoje não tem nada que foi dito que contradisse a palavra do Senhor. É preciso uma coisa, meus irmãos: intimidade com Deus para compreender todas as coisas. Porque só o Espírito Santo pode colegar, pode harmonizar
todas as passagens, tudo que você estuda na palavra de Deus. Ele é que te dá discernimento, Ele é que te dá direção. Então, se você não tem o Espírito Santo que te guia na Bíblia, não vale nada. Parece um bando de belas palavras até certo ponto, um bando de loucura até outro ponto e um bando de coisa incoerente no outro ponto. A Bíblia diz que as coisas de Deus são loucura para aqueles que a Deus não pertencem. Então, meus queridos, minhas amadas, meus amados, assim eu vou ficando por aqui hoje. Eu espero que essa palavra que foi traga para vocês possa estar trazendo edificação na vida de vocês. E que vocês, em nome de Jesus, vocês que sentirem no coraçãozinho aí, orem pela minha vida. Eu já tenho pedido há um certo tempo isso, eu continuo pedindo, porque isso que foi colocado aqui para vocês hoje também é para mim. Sabe, eu normalmente, depois que eu posto meus vídeos, eu escuto de novo. Porque eu creio que Deus de algum modo, ele traz algo novo todas as vezes que fala. Porque não são as palavras da Ana Paula, mas são palavras que eu pego na palavra de Deus, na Bíblia. Eu acho que só o fato de uma pessoa ler um versículo bíblico já existe tanto para nós. Sabe, se você que está aí pegasse um livro qualquer da Bíblia, abrisse, pegasse o microfone e simplesmente lesse ainda que com português um pouco errado, já seria tanto, porque nós estamos falando do nosso maná, nós estamos falando do nosso óleo, do nosso bálsamo, da fonte de vida que Deus nos deixou, a Bíblia. E só de ler isso aqui, só de ler esse livro maravilhoso, que eu abraço, dormiria com ela como uma criança dorme com um urso de pelúcia. Só não faço isso porque eu sei que eu vou rasgá-la toda. Mas eu teria a capacidade de dormir tão abraçada com a minha Bíblia, como se fosse a coisa mais importante que eu tenho. Porque aqui eu encontro a solução e a resposta para a minha vida. Eu peço perdão a Deus se eu estou pecando nas falhas, pelo zelo, pela obediência, pelo equilíbrio. Às vezes me falta tanta coisa. Mas eu tenho certeza que Deus é que supre as nossas necessidades. E se no meio do problema Ele levanta uma questão e te dá a solução, Ele te mostra aquilo como é realmente, significa que nós estamos mais próximos de Deus do que nós poderíamos imaginar. E isso é uma grande alegria, saber que o Espírito Santo ainda fala conosco. Fala com você, fala comigo. Significa que Deus ele está agindo na nossa vida, na minha vida, na sua vida. Então, meu querido, nunca despreze a voz de Deus. Se Deus ainda fala com você, louve ao Senhor. Glorifique a Ele, agradeça. Fala, Deus, obrigada. Hoje de manhã, a primeira coisa que eu fiz foi orar a Deus. Eu orei, meus irmãos. Eu orei, pedi perdão, pedi solução, pedi direção, pedi calma e pedi a Ele que me fortifique a reagir diante das intempéries da minha vida com a sabedoria que Ele quer que eu reaja. E eu creio, meus irmãos, que Deus ele vai me ajudar. A oração nunca é pouco. Se vocês quiserem orar por mim, realmente não vai fazer falta, não. Vai só me preencher. Vai ser motivo de força, porque a Bíblia diz que Deus ele ouve a oração do justo. E cada vez que você, que se diz justo, que Deus vê aos olhos dele como um homem ou uma mulher de Deus, abre a boca para orar, a sua oração sobe até o céu e fica dentro de um cálice que se chama o cálice da oração dos justos. Está lá em Apocalipse. Deus ele está guardando cada uma das nossas orações. Por isso, meu amado, nunca deixe de orar. Porque sobe para Deus como um louvor, como um sacrifício de louvor ao Senhor. Amém, meus amados? E cumpre também aquilo que o apóstolo Paulo nos ensinou aqui hoje, né? Que nós temos que nos amar uns aos outros. E suportarmos uns aos outros. E levarmos uns aos outros. Porque nós somos um só corpo em Cristo. Meus irmãos, um grande abraço, um beijo no coração de cada um de vocês. Eu devo dar uma sumida de novo uns 2, 3 dias, talvez 4, não sei ainda. Mas eu peço aos irmãos que não deixem de ler a palavra do Senhor. Não deixem de buscar o Senhor. Vocês têm o meu canal aí à disposição. Tem tantos vídeos. Talvez você não viu todos. Dê uma passeada no canal. Você vai sempre encontrar algo que edifica a sua vida. Porque é todo baseado na palavra de Deus. Amém, meus irmãos? E tamo aí. Se precisar, pode escrever que a gente vai estar retornando assim que possível. Amém? Então que o Senhor possa abençoar todos. Deixe um bom, abençoado e tranquilo final de semana para cada um de vocês. Amém, amém e amém.